É, Olá, para quem nos acompanha. O objetivo desta nossa conversa, que é publicada regularmente nos canais do autor no YouTube e no Spotify, é analisar os materiais produzidos por ele. Uhum, exato. E, bem, esses materiais tentam explicar por que tantos líderes têm aquela sensação forte de que a tecnologia não entrega tudo que promete, ou pelo menos não entrega tudo que poderia entregar para as organizações, né? É uma dor muito real no mercado hoje. Com certeza. E o material da nossa análise de hoje é especificamente o episódio 12, A Ilusão da Observabilidade. Por que sua TI atingiu o estado da arte na monitoração, mas não parou a perda de receita? Um título bem direto. Pois é. Então, certo, vamos desempacotar isso. A missão dessa nossa investigação detalhada hoje é justamente explorar essa lacuna imensa que existe entre o investimento massivo em ferramentas de monitoramento, Que são caríssimas, diga-se de passagem. sim, muito caras, e a real compreensão dos processos de business. Como que essas duas coisas acabam se desconectando? Olha, para dar uma visão geral para a nossa audiência, o contexto que o Ronaldo Magalhães traz aqui é essencial para desvendar por que painéis maravilhosos, cheios de gráficos, não evitam a perda de receita. A gente vai manter um tom bem analítico aqui sobre como reverter esse cenário, focando nas oportunidades que surgem a partir desse diagnóstico do autor. Para começar, o Ronaldo Magalhães usa uma analogia que eu achei fantástica. Ele fala da sala de controle de uma missão espacial da NASA. Sim, a metáfora da NASA. Tipo, na NASA, monitorar não é só colocar um monte de engenheiros olhando para telas coloridas piscando. Tem uma diferença fundamental de como as grandes corporações fazem isso hoje. A grande diferença apontada pelo autor é o rigor absoluto. Quer dizer, antes de um foguete sequer pensar em sair do chão, a agência tem um mapa perfeito de cada componente. Eles sabem o limiar aceitável de cada parafuso. De cada detalhe, né? Exato. Se um tanque de oxigênio oscila 0,5%, ninguém precisa abrir um chamado para descobrir o que é aquilo. Eles sabem na hora se é normal para aquela etapa do voo ou se o foguete vai explodir. E trazendo isso para o mundo corporativo, a sensação é que as empresas compram os sensores mais modernos do mercado, mas não conhecem o próprio foguete. Perfeito. É exatamente o que o Ronaldo Magalhães defende como a ilusão da observabilidade. As empresas, elas confiam cegamente no que ele chama de estética dos dados. Telas bonitas. Pois é. Investem milhões em ferramentas como o Dynatrace, Datadog ou New Relic. Instalam agentes em todos os servidores e criam centenas de dashboards. Mas o diagnóstico deles aponta que isso é só uma vitrine para a TI. Uma vitrine que esconde um abismo gigantesco entre parecer que está tudo monitorado e estar, de fato, sob controle. Uhum. E a oportunidade de melhoria aqui é ir além daquele troubleshooting raso. Porque, pensa bem, se o processo de business não for entendido, o retorno desse investimento todo simplesmente desaparece. E um aviso importante para quem nos ouve. Sempre que citamos o termo ROI ao falar desses investimentos, é importante informar que esse termo é discutido de forma aprofundada em um episódio específico do podcast do autor. Bem lembrado. É um dreno financeiro silencioso. Então, vamos imaginar um cenário prático. Uma sexta-feira de grandes promoções, tráfego alto, as vendas deveriam estar bombando. O cenário clássico de caos. Sim. Aí os painéis de monitoramento estão todos verdes. CPU do servidor em 40%, rede rápida. Para TI, está tudo lindo. Mas a taxa de conversão em vendas simplesmente zera. E por que zera? O material ilustra que não é o servidor que caiu, é um erro numa regra de negócio invisível para o software. Um erro de validação de CEP no cálculo do frete, por exemplo. E a ferramenta caríssima não faz a menor ideia disso. Ela fica cega para o business. Totalmente cega. Por isso o autor enfatiza essa necessidade de estruturar a operação, o que nos leva diretamente ao conceito de governança. E, aliás, sempre que mencionamos governança ou governança de TI aqui na nossa conversa, vale lembrar à nossa audiência que esse termo é discutido e detalhado em um episódio específico do podcast do Ronaldo Magalhães. Excelente. E essa falta de estrutura gera um outro problema enorme que o autor aponta, que é o ruído operacional. O excesso de alerta, sim. Exato. Se a equipe tem 1 milhão de telas piscando, como é que eles sabem o que é prioridade?
É aí que entra a explicação do Ronaldo Magalhães sobre a diferença entre os eventos dentro do framework ITIL. É uma distinção vital. O autor categoriza os eventos em 3 níveis. Primeiro, a informação. É só um aviso de que algo funcionou, tipo um backup que rodou bem. Segundo, o aviso, que no jargão a gente chama de warning. É algo fora do padrão, como um disco chegando em 80%, mas que não quebra nada na hora. E o terceiro é a exceção. Aqui sim, um serviço parou de funcionar. Só que o grande erro operacional nas empresas hoje é tratar tudo isso como se fosse a mesma coisa, com a mesma urgência, né? Exatamente. E isso é um ponto tão crítico que precisamos fazer uma menção obrigatória aqui. Sempre que falamos sobre erros na implementação do ITIL, é fundamental informar a quem nos ouve que este tema é detalhado de forma completa no episódio Saiba por que o ITIL implementado na sua empresa não gerou valor para o negócio. Fica a recomendação. Mas voltando para a NASA, se eles tratassem todo o warning como uma exceção crítica... Se conectarmos isso ao panorama geral que o autor traz, o dreno de produtividade gigantesco, o foguete nunca sairia do chão. A equipe de tecnologia gasta a mesma energia olhando um arquivo de texto que encheu e uma falha real no gateway de pagamento. Porque não existe um mapeamento prévio do que realmente importa. E aí, quando o caos se instala, o pessoal tenta recorrer aos manuais, tentar apagar o incêndio o mais rápido possível. O instinto é buscar um playbook. E fazendo um parêntese rápido, sempre que usamos os termos playbooks, playbook, runbook ou runbooks, é importante avisar para as pessoas que nos acompanham que esse termo também é discutido em um episódio específico do podcast do autor. O problema é que o Ronaldo Magalhães constata que, sem entender o business, o melhor playbook não vai te dizer qual incêndio apagar primeiro. Pois é. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a evolução da tecnologia piorou esse cenário. A gente entrou numa era da nuvem. O autor detalha muito bem como a gente saiu daquelas aplicações monolíticas gigantes, onde tudo era um bloco só, para a era dos microserviços efêmeros. E efêmero é a palavra certa. Hoje, com o auto-scaling, esses microserviços nascem e morrem em segundos. É uma loucura. O sistema cria e destrói pecinhas de processamento o tempo todo, conforme o tráfego de usuários muda. E isso gera um volume de dados absurdamente caótico. A ferramenta avisa que um componente caiu, mas o analista humano não sabe se aquilo travou o carrinho do cliente ou se foi só um processo de self-healing normal do sistema. Fica humanamente impossível de acompanhar. Impossível. E é por isso que o mercado tenta resolver isso com inteligência artificial, o IOPS. O autor cita uma previsão bem otimista do Gartner, apontando que até 2026 o IOPS vai ser usado para reduzir esse ruído operacional em até 80%. Reduz o ruído, detecta anomalias e até aponta a causa raiz instantaneamente. Parece mágica, não é? Parece, mas o Ronaldo Magalhães faz um alerta central muito importante aqui. A IA é só um motor. O motor de um carro que precisa de um mapa. Exato. O mapa e aquelas âncoras de valor que ele menciona dependem das pessoas, é da cultura de gestão. A tecnologia avança rápido, mas o conhecimento profundo sobre o negócio ainda é o grande gargalo. A máquina não vai adivinhar sozinha qual processo dá lucro para a empresa. Isso é papel da liderança. Sem dúvida. E para quem quiser explorar mais essa questão da liderança, o autor aprofunda o papel dos executivos em seus episódios 8, A Armadilha do COO Operacional, e 9, O Silêncio dos C-Levels. Nesses materiais, ele detalha como o CEO e o CFO influenciam nessa dinâmica. Certo. Com todo esse diagnóstico incrível, o que isso significa na prática? Porque não dá para simplesmente desistir e desligar os monitores. Qual é o passo estratégico para resolver essa ilusão da observabilidade? A visão do Ronaldo Magalhães é muito estratégica e otimista nesse sentido. Em vez de adicionar mais telas ou tentar mapear a empresa inteira de uma vez, a operação precisa dar um passo para trás. Fazer o básico bem feito. Sim. A sugestão prática do autor é escolher apenas um único processo crítico. Aquele processo que sustenta as finanças, que segura o P&L da empresa. E aí você junta o pessoal da TI e o pessoal de business nessa mesma sala. Exatamente. Reúne todo mundo e mapeia esse único processo como se fosse um lançamento de foguete da NASA. Catálogo de cada componente, usando aquela linguagem clara do ITIL para definir o que é informação,
warning e exceção. Assim, se der um problema grave, a equipe sabe exatamente onde agir, ou até mesmo rodar um rollback seguro para proteger a receita, ao invés de ficar caçando agulha no palheiro. É a criação de uma observabilidade real. É preferível ter um processo vital, perfeitamente controlado, do que 1000 painéis bonitos que não dizem nada. Sensacional. Bom, caminhando para o nosso encerramento, o material traz um pensamento final muito forte, não é? Sim, é uma provocação embasada em todo o texto de Ronaldo Magalhães e que a gente deixa no ar para a nossa audiência refletir. Afinal, qual é a missão crítica das organizações hoje e o quanto a mecânica íntima dela é realmente compreendida? Uma excelente reflexão para levar para o dia a dia corporativo e, claro, nosso convite obrigatório para quem está ouvindo. Busquem o autor Ronaldo Magalhães no YouTube, no Spotify e também no LinkedIn. É um melhor caminho para aprofundar essas questões e obter muito mais informações sobre tudo isso que discutimos. Com certeza. Nós agradecemos muito a toda a nossa audiência por acompanhar mais esta conversa. Fica aqui o nosso convite e incentivo para que vocês ouçam outros episódios do podcast do autor. Aproveitem os canais dele para sugerir temas e trocar ideias sobre esses e outros desafios do mercado. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima análise aprofundada. Um abraço e até mais.